Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, eu moro em Santa Cruz de Caparibe, sou contador, sou advogado. Hoje são 5 de fevereiro de 2025. Meu muito obrigado, eu quero agradecer a Deus também. Meu muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike. Isso é fundamental. Obrigado aos 554 inscritos, obrigado às 15 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Deixo sempre aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E até a meta continua, até o final do ano ultrapassarmos 1000 inscritos. Bom, hoje eu digo assim, o título não chama, eu estou errando nos títulos, eu não estou, essa pouca visualização, porque os títulos eu estou tentando ser bonzinho e consigo, não estou conseguindo chamar a atenção de vocês assim. Congresso Nacional passa a bola para o Lula. Porque, segundo informações ontem do jornal, acho que eles estavam no jornal, no Estadão, né? O editorial do Estadão dizia o seguinte: os deputados, a Câmara dos Deputados e o Senado há pouco espaço nas respectivas casas para discussões de projetos fiscais cuja autoria seja dos seus pares, ou seja, o Congresso, a Câmara e o Senado não vão se debruçar sobre assuntos fiscais, assuntos econômicos no Congresso Nacional. Isso cabe ao presidente Lula. Cabe sim ao presidente Lula a iniciativa de mostrar ao mundo, à sociedade brasileira, de que ele pretende, né, nesses 2 últimos anos de governo, apresentar uma proposta que efetivamente reduza a dívida pública, que efetivamente reduza a inflação. A inflação já está descontrolada pelo menos até junho. O Banco Central já admite o descontrole da inflação, porque a inflação ela tem um mínimo de 3%, é estabelecida em 3% ao ano, com a variável de 1 ponto percentual, para cima ou para baixo, 1,5%. Então ela pode chegar a 4,5%. Ela já está em 5,50%. Então, por quê? Porque não tem vamos dizer assim, a max desvalorização do real, vamos dizer assim, em 2024, que foi de 27%, quando o dólar se valorizou demais, né? E também a saída enorme de recursos, né? A desconfiança dos empresários, do mercado no Brasil, levando seu capital para os Estados Unidos, lá onde as taxas de juros estão bem mais aceitáveis, vamos dizer assim. E mais confiança. Essa questão especulativa do mercado, que eu não vou entrar em detalhes. Acontece que o endividamento interno do Brasil é muito grande. Nós estamos com uma dívida interna muito grande. Além da dívida ser grande, a gente percebe a irresponsabilidade dos governadores e dos prefeitos, né? Porque os governadores e prefeitos, eles não se preocupam em ter superávit primário, não, eles não querem saber. Eles gastam, se endividam, e quem paga essa conta é o povo brasileiro, porque o fiador das contas das dívidas dos estados é a União, é a Presidência da República. Então, a dívida de mais ou menos 800 bilhões de reais que os estados e municípios devem, esses 84% dessa dívida pertencem aos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são os mais endividados e que são os que mais reclamam, né? Eles deviam criar vergonha, os governadores deviam ter responsabilidade de arcar com seus compromissos. O governador que não sabe, que não consegue pagar as contas que o Estado deve, ele não devia ser governador, ele devia pedir para sair, porque ele é um incompetente, porque ele tem como pagar a dívida, né? Ainda fizeram agora uma reforma onde eles não estão pagando juros. Você vê esses 800 bilhões de reais que eles prorrogaram para 30 ou 40 anos, com 0 de juros, né? Agora, o governo federal tem que emitir título da dívida pública para bancar essa dívida, esse calote dos estados. Então, isso gera, no Brasil, muita desconfiança. É claro que o empresário não vai investir no país. E outra coisa, o Brasil está numa situação que ele não pode crescer, né? Porque você vê, por que nossos juros estão tão altos? Porque há uma demanda, mas não tem uma oferta. Então aí os preços estão muito altos, principalmente nos supermercados, né? Um quilo de carne de sol a R$90. É um absurdo, né? Você tem aqui em Pernambuco, a terra da carne de sol, ela está R$90 no supermercado, não tem como você comprar. É um quilo de carne de sol por R$90. Então a inflação dos alimentos é muito grande. É a falta de boi, porque o boi no verão o boi está magro.
é a chuva, é a falta de chuva. Não, gente, é especulação mesmo, é pouca oferta e muita procura. O exportador, com o dólar, com 27% que ele teve de ganho no ano passado, quando o dólar se desvaloriza, nosso real se desvaloriza 27%, o exportador ganha muito dinheiro, né? Então ele vai mandar a carne, o arroz, a soja, vai mandar para a China, vai mandar para a Europa, ele não vai vender, então não vai abastecer o mercado interno. Então cabe ao presidente Lula tomar medidas coerentes, medidas adequadas para implementar uma política de mostrar, né, para o mercado, mostrar para a sociedade que ele quer realmente cortar gastos, que ele quer realmente fazer economia, que ele quer realmente diminuir a dívida pública. Isso, não, infelizmente, eu não acredito que o Lula fará, porque ele é orgulhoso, ele tem um viés de gastar, mas investe em ano de eleição, porque o Lula já é candidato a presidente da República, já está declarado. Quando ele leva lá o marqueteiro de 2022, leva para colocar lá na informação lá no Palácio do Planalto, ele está dizendo, eu quero fazer política. E a gente vê que ele já está fazendo os comícios, né? Os discursos de Lula já são discursos de comício. Há um ano atrás, o discurso de Lula era agora já está atacando, a gente já vê que o discurso de Lula já é um discurso de comício. Né? Eu não estou aqui fazendo crítica, cabe ao Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, verificar se Lula está agredindo ou não a legislação eleitoral. Não estou acusando o presidente Lula de estar desrespeitando a legislação eleitoral, mas o atual governo já está em plena campanha. Né? Isso não tem mais o que discutir, é o que eu enxergo. Né? Então não vai tomar medidas drásticas, medidas que realmente corte gasto. Ele tem as medidas populares, porque o governo Lula é um governo popular, um governo populista. Então por exemplo, enquanto o Bolsa Família foi uma bandeira, ele defendeu o Bolsa Família. O Bolsa Família hoje já é uma coisa concreta. A eleitora, o eleitor que recebe Bolsa Família não lembra mais que foi Lula que o entregou, né? Porque Bolsonaro mudou o nome, mas continuou sendo a lembrança de Lula, de Bolsa Família. Mas isso já é uma marca velha, já ultrapassado. Ele está tentando ganhar com o chamado pé de meia, que eu nunca vi um homem muito fraco, muito sujo, muito pobre. Pé de meia para o estudante ganhar R$200 porque frequenta a escola. Isso não vai. Porque o brasileiro não gosta muito de estudar, e ele tem não, você tem que, bom, se bem que tem a aprovação automática, ninguém reprova ninguém, né? E eu acho que o que sobra ainda para Lula este ano, ele está tentando também o tal do Vale Gás, né? Que não sei se vai implantar, ele tá tentando a retirada da tributação de imposto de renda de quem ganha até R$5.000, o que é lamentável, porque é mais uma política eleitoreira. Não é? O país que está endividado não pode perder 50, 60 bilhões de reais. Antônio, tu quer pagar imposto? Sim, eu quero pagar imposto, porque o imposto eu também ajudo o meu país. Então o governo Lula é um governo populista, ele não vai tomar medidas que realmente dificulte a redução da despesa. Né? Eu acho que ele vai ser um governo gastador. A inflação já está descontrolada, pelo menos até junho. O Banco Central já declarou que não tem como, mesmo que ele aumente o juro para 50%, a inflação vai continuar fora da meta, porque a meta é 3%, com a variável de 1,5%, 1,5% acima ou abaixo. Isso já está em 5%. Então já vê que a inflação já está fora da meta. Então, e esse controle, somente através da política de juros, não vai resolver. Porque o governo chega uma hora, fica um limite que o Banco Central não pode ficar aumentando juros, e o governo federal, porque tem a política econômica, a política fiscal, tem que andar juntas, né? A política monetária, a política fiscal, a política econômica tem que andar juntas. E só o governo não reduz os gastos, não tem como a inflação cair. Porque o que está acontecendo? A inflação é consequência de quê? Dos gastos do governo, mas das famílias. E se as famílias estão consumindo muito, Antônio, os preços nos supermercados estão muito altos, em decorrência de quê?
em decorrência da pouca oferta, porque os exportadores, os donos de plantações, os que plantaram soja, milho, arroz, feijão e frango, eles estão exportando, que uma desvalorização do nosso real de 27% favoreceu muito as exportações. Para quem exporta, é o melhor negócio ter um real desvalorizado, porque o produto brasileiro chega na China, chega na Europa, chega na América do Sul com um preço reduzido. Então as pessoas vão consumir mais o produto brasileiro do que o produto de outro país. Então agora, isso acaba em consequência atrapalhando e prejudicando as famílias brasileiras, que vão ficar sem alimento no supermercado. Aí o que acontece? Não adianta dizer, porque o boi está no verão, o boi, a gente sabe que tem safra entre safra, o erro, né, do PT, né, que começou acho no governo Dilma, que deixou de fazer o estoque regulador, não dá para fazer agora, voltar a ter de novo, comprar arroz, feijão, estocar para botar no mercado. Então o governo tem que se virar. Agora é um problema do Lula, ele tem que encontrar uma solução para diminuir a inflação. E a inflação só será reduzida com corte de gastos. Infelizmente a gente não vê, né? Eu acredito que o governo precisa dar uma demonstração de que realmente ele tem competência e capacidade de administrar as contas públicas. Porque o ministro da Fazenda, o ministro Haddad, com todo respeito, eu sou fã do Haddad, acho que ele é uma pessoa muito competente, a gente não enxerga no Haddad uma confiança, porque o PT, o Partido dos Trabalhadores e de Lula, e o próprio Lula não dão autonomia ao Haddad. O que acontece? O Haddad, quando o Kassab disse que o Haddad é fraco, a Kassab tem certa razão. Porque toda entrevista, toda declaração que o Haddad diz, assim, a decisão está no gabinete, as medidas já foram tomadas, mas aguarda a aprovação do presidente Lula. Quer dizer, prova que o Haddad não tem confiança. Até porque, né, o PT não quer que o Haddad cresça, que o Haddad seja bem sucedido, porque ele seria um suposto candidato, um sucessor do presidente Lula. Eu acredito que o governo não mandará para o Congresso Nacional nenhuma legislação, nenhuma lei que propondo redução de gastos. Porque, como eu falei, o governo é um governo populista, acredita no Bolsa Família, acredita... Você vê, nós estamos agora com a questão essa hipocrisia, né? essa banalidade, essa falta de seriedade nossa, porque agora os bolsonaristas com o boné do Trump, aí vem o marqueteiro, coloca o boné dos brasileiros. Gente, isso não é política, isso não é seriedade, é falta de vergonha, é falta do que fazer. Então tem mais o Palácio do Planalto que ter medidas, programas que realmente mostrem para a sociedade o que ele está fazendo. Você vê, os ministros de Lula estão desaparecidos. Eles não aparecem, você vê o presidente Lula essa semana parece que aprovou que a Petrobras faça pesquisa na área de petróleo na Amazônia. Cadê a ministra do Meio Ambiente, que sempre foi contra? Ela não tem voz, ela é uma peça decorativa. Esse ministro de Minas e Energia também é outro decorativo. Os ministros da Agricultura, os ministros de Lula são peças decorativas. Por quê? Porque eles não têm verba. A verba do Ministério é a verba da folha de pagamento. Isso aí, a folha de pagamento, qualquer pessoa faz, até um contínuo, até um office boy como eu fui, eu levava na época num envelope lacrado, eu não podia ver, porque eu não podia ver o salário das pessoas, né? Levava não tinha computador, era uma lista, né, desse tamanho, 500 folhas de papel com folha de salário lá pro banco acreditar na conta dos empregados. Depois passou a ser por Telex, depois passou a ser né? Hoje em dia é tudo informatizado. Hoje o Ministério da Fazenda, o Ministério do Turismo, o Ministério da Agricultura não precisa de ninguém mais, não precisa de mais ministro, porque qual é a despesa dos ministérios? Eles não têm projetos, eles não têm investimento, eles não têm nada. Então o ministro no final do mês só assina a folha de pagamento dos seus servidores. É isso que está sendo o governo Lula. Ele administra a administração pública dia a dia, porque não tem, os ministros não aparecem. Cadê o ministro? Cadê o presidente da República no Nordeste? Ele não vem ao Nordeste, eu respeito o presidente Lula, ele é um senhor de idade, ele fez uma cirurgia, ele não pode ficar, né, fazendo chamadas extravagâncias, mas já dá, os médicos dizem que os médicos já liberaram ele para tudo, então ele pode tudo e tinha que andar, mas não, você vai trazer. Qual é o propósito, quais as decisões dos ministros que tem no Nordeste? Ministro da Pesca vai fazer o quê? O que é que ele apresenta?
Ministro da Infraestrutura, cadê? Cadê a Transnordestina? Cadê as irrigações que ainda não estão concluídas? Quantas obras, né? A BR-104, há 10 anos que não termina o alargamento dela, que vai de Toritama até, acho que não sei se até Pão de Açúcar, são, acho que é 25 quilômetros. Uma ponte no Rio Capibaribe que acho que vai levar 300 anos para fazer, porque se eles estão há 10 anos para alargar uma pista no alargo, imagine uma ponte para o Rio Capibaribe, no Rio Capibaribe, que é um rio que eu acho que tem uns 60, não sei se tem uns 60 metros de comprimento. Então o governo não tem trabalho, porque os ministérios não têm recurso. Eu ouvi de uma jornalista, que eu respeito muito, da Globo News, e ela dizendo o seguinte: vai chegar uma hora, na opinião dela, e eu respeito, que ninguém vai querer ser ministro. Porque ser ministro sem recurso é melhor ficar no Congresso Nacional com 50% das emendas das receitas discricionárias. O bom hoje é ser deputado, o bom hoje é ser senador, porque ele leva para si 50% das verbas discricionárias. Ou seja, o que o governo tem de investir, 50% vai para a Câmara. E a Câmara distribui sem ônus, porque a Câmara e o Senado não têm a mínima responsabilidade com o governo, manda 40 milhões para o prefeito de Alagoas. Gaste com o que quiser, ninguém sabe se aquele prefeito recebeu. Manda 40 milhões para o Maranhão, para o prefeito, o governo gaste. Então a bondade, a riqueza do hoje da política está no Congresso Nacional. O que é lamentável, porque como eu falei no vídeo passado, o governo federal o governo Lula está refém, né, da Câmara dos Deputados. Então o Lula vai ter que trabalhar, né? Ele precisa de mostrar para a sociedade que ele quer governar. Infelizmente eu não vejo essa disposição do Lula. O Lula ele vai continuar nesse populismo, da isenção de imposto de renda, vale gás, pé de meia, mas não resolve os problemas do país. Porque programas sociais são fundamentais. Você está contra o Bolsa Família? Não, eu sou a favor do Bolsa Família. Você é a favor do pé de meia? Eu sou contra o pé de meia, porque eu acho que o estudante tem que ir para a escola porque ele quer aprender, ele quer ter garra, ele quer ter conhecimento, não ganhar R$200. Eu acho que não é por aí. Agora, vale gás, também, gente. Quanto maior o investimento em programas sociais, programas de carência, como é o Bolsa Família, como é Vale Gás, como é Pé de Meia, mais pobre fica o país. E insisto que o Brasil precisa de 500 mil vagas de empregos. Vai buscar onde? Nos países estrangeiros, porque nós não temos tecnologia, nossos empregados, nossos trabalhadores são despreparados, inclusive eu. Mas eu já estou aposentado, mas eu quero voltar para o mercado de trabalho, mas eu não tenho competência, falta linguagem informática, né? Eu tenho a linguagem jurídica, eu conheço, mas aquela parte de informática eu sou um zero. Então, que país é esse que precisa de 500 mil vagas, mas não tem? E nós temos 40 milhões de brasileiros desempregados. Ou mais, né? Mas você tem uma mão de obra, né? Mas não consegue colocá-la no mercado por falta de preparo. Foi diferente nos anos 60, 70, quando houve o governo Gás, o governo Figueiredo, o governo Médici, transformaram o Brasil. Eles pegaram essa massa de analfabetos, de mão de obra despreparadas, levaram para São Paulo, mas era construção civil. Era jogar o saco de cimento, misturar com a brita e misturar com areia. Qualquer pessoa faz isso. Mas hoje em dia não é mais assim. Nem na construção civil precisa mais daquele homem analfabeto dos anos 70 e 80. Hoje a indústria ela exige tecnologia, conhecimento de informática, né, conhecimento de linguagens. Cadê esse preparo? Falha da escola. O governo Lula está fazendo um programa para incentivar professor. Não se acha um professor na esquina. Cadê a formação? As faculdades, inclusive as federais, não formaram docentes. Há quantos anos que não se incentiva? Há quantos anos que o professor é desvalorizado, mal remunerado, mal respeitado? O professor era uma autoridade que a gente respeitava. Hoje o professor... Acho que dos 100% dos professores, 80 ou 90%, eu não tenho essa ideia, mas acho que 90% dos professores no Brasil estão com problemas psicológicos, ou para não dizer problemas psiquiátricos, porque eles não têm domínio das turmas. Eles dão aula sem dominar os alunos. Porque os alunos fazem o que querem, chutam o professor, aí o pai, ao invés de chamar a atenção do aluno, vai brigar, vai bater de novo no professor.
Uma amiga minha era professora no Rio de Janeiro há muitos anos. Ela apanhou de uma mãe porque reprovou a filha. Ora, a filha não sabia matemática. Aí a mãe ficou com raiva porque a professora reprovou. A professora estava no papel dela reprovar. Se ela não conhece, não tem a prova. Não foi os jesuítas que inventaram a forma de prova? Invente outra maneira de medir a capacidade do aluno. Mas não, infelizmente, no Brasil falta muita seriedade. E falta acabar com o populismo. Esse populismo de direita e populismo de esquerda está prejudicando, está tirando tirando a essência do nosso país, lamentavelmente, né? O Congresso Nacional, como eu já falei aqui, já estou me tornando um chato, eu sou político, né? Eu não posso maltratar, vamos dizer assim, né? Vamos usar uma palavra, o político. Desculpa o barulho, que é difícil. Eu já interrompi hoje o meu vídeo, mas agora não dá mais não. Já estou com 20 minutos. Se eu soubesse cortar também na meu analfabetismo da informática, eu não sei cortar, alterar o vídeo, então vai com barulho mesmo, peço desculpas, viu? O nosso país é um país muito pobre politicamente. Os políticos são muito ruins, eles só estão lá interessados em dinheiro. Aquele discurso do novo presidente da Câmara, que usou o discurso de Ulisses Guimarães, gente, aquilo é tudo mentira. Ele jamais pensou em Ulisses Guimarães quando disse que traidor da Constituição é traidor da pátria, que tem nojo da ditadura. Ora, se ele tem nojo da ditadura, o atual presidente da Câmara, que devia ter, ele hoje já deu uma declaração ontem, acho que uma TV de São Paulo, dizendo que tem que discutir a questão da anistia. Se aprovar a anistia, nós não estamos dizendo da ditadura, que se implante amanhã, qualquer um pode dar um golpe de Estado. Olha, gente, nós não estamos livres de um golpe de Estado, porque Bolsonaro está atuante, Bolsonaro ainda tenta dar um golpe de Estado. Né? A direita, ela não gosta da democracia. Você vê a questão do Donald Trump, né? Ele não é uma pessoa democrata. Você vê, ontem ele deu voltando agora, eu não quero entrar nesse detalhe agora, mas então ainda nós corremos, na nossa democracia, ela corre muito risco. Porque essa tentativa de golpe de 2020, desde a assunção do governo Bolsonaro, foi constante, né? Ele passou os 4 anos nos ameaçando, e o 8 de janeiro foi o fecho, foi o encerramento, né? E não tem como. Eu me lembro de uma redação que nós fizemos no primeiro curso no primeiro ano de Ciências Contábeis. A professora de português pediu para fazer uma redação e aí um amigo, um aluno, né, colega meu, ela disse: não declarem as coisas erradas que vocês escreveram. Aí ele botaram assim, esse meu colega colocou assim, que o importante da redação era o fechatório, né? E aí ela pediu para que as pessoas não se manifestassem, mas quando ela escreveu fechatório, o meu amigo disse: esse fui eu. Aí ele ficou conhecido durante 4 anos como fechatório, né? Então, essa conclusão, né, a importância nós não temos uma segurança que as nossas instituições elas funcionam plenamente. Porque o 8 de janeiro foi o ápice, foi assim, final. E a gente vê como tem, inclusive, políticos, deputados e senadores, que é uma vergonha, um deputado, senador, que é eleito pela democracia, que tem a obrigação de defender a democracia, defende Bolsonaro, um golpista. Então, quem defende Bolsonaro é golpista. E eu não acredito que as instituições políticas brasileiras estejam seguras. Eu acho que a democracia corre risco, né? Corre risco porque as ruas, o povo, não tem mais discernimento, né? Saindo mais como exemplo, né? Você vê a barbárie que foi feita no sábado nas ruas de Recife, quando 2 torcidas de time de futebol transformaram as ruas, a praça de Recife, em praça de guerra. E a resposta da sociedade? Governadora, 5 jogos sem torcida. Gente, isso vai mudar o quê? Que atitude é essa? Tem que ter a polícia na rua para controlar. Não teve. Não venha com desculpa, porque as torcidas, os grupos das torcidas organizadas, elas são patrimônio dos clubes. Os presidentes dos clubes sabem quem são os torcedores
que vão lá para brigar. Porque cada um pensa em si, ninguém pensa mais no coletivo. Então a democracia, ela tem que ser um pensamento global, um pensamento de todos. E no Brasil só se pensa neles. O pessoal que defende o golpe de Estado está pensando neles. Já imaginou um golpe de Estado se Bolsonaro tivesse assumido o controle do golpe de Estado de janeiro de 2023? O que é que tem acontecido? Quando ele envelhecesse, ele ia botar o filho 01, depois o filho 02 e o filho 03. A ideia era 30 anos de ditadura militar. A mesma coisa está se sustentando com a Venezuela. A Venezuela é um exemplo, né? Nós temos Hugo Chávez, não sei quantos anos, aí agora esse Nicolás Maduro também já está até 2035, mas ele não vai, enquanto ele não morrer, ele vai ser um ditador. Essa questão da Nicarágua, todos amigos de Lula, né? Diga-se passagem, esse da Nicarágua era muito amigo de Lula. Você vê, ele reforma a Constituição por conta dele, dá poderes a ele e à esposa. Então, isso pode acontecer no Brasil. Porque a massa, o povo, não tem mais, não sabe mais o que quer. Basta você ver que coloca-se numa entrevista, nessas últimas pesquisas do presidente da República, as pessoas ainda achando que Bolsonaro salva. Claro que nessa última Bolsonaro não entrou. Mas se o ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, que tem 400 anos de condenação, segundo parecem informações, disse que ia desistir de ser candidato para apoiar o filho. E se ele fosse candidato, ele seria eleito. Eduardo Cunha, se ele for candidato, ele é eleito no Rio de Janeiro. Então não é culpa... O Pezão é prefeito de, acho que é de Piraí, sei lá, a cidade dele. Vai fazer o quê? Um povo que elege um governador que foi preso porque desviou recurso. Esse povo elege prefeito. Sérgio Cabral pode ser deputado. Como pode ser de novo o Eduardo Cunha. Deputados que foram flagrantemente condenados. Então, a democracia não está segura no Brasil, por falta de consciência do povo. Então, o povo se está muito atento, porque nós não podemos entrar nessa onda de direita que o mundo está caminhando. A questão do Donald Trump, né? Isso influencia o mundo para pior. Eu não estou... você é antitrumpista? Não sou anti-Trump, não. Eu acho que os Estados Unidos, os erros do Brasil não são culpa da Europa nem dos Estados Unidos. O Brasil, os erros do Brasil são culpa dos políticos medíocres que nós temos. Eu fico triste de falar disso porque eu sou político, né? Mas essa questão de Trump, né? Ele ameaçando, né? E agora ele se apropriou da faixa de Gaza, se apropriou aqui vai ser, eu vou dominar, eu vou fazer o que quero, vou expor, que saiam esses que eu não quero, ou seja, exclui o que... Não é, gente. Agora, aí eu pergunto, cadê as instituições como ONU, como OMC? Não adianta o presidente da China, que quem devia defender a OMC era o Trump. Aí o Trump não defende a OMC, sai da OMC, sai da OMS. Aí o presidente da China, que é um comunista, né, em tese, mas é capitalista, né, graças a Deus. Aí ele diz, não, eu vou recorrer à OMC. Gente, a OMC não serve mais para nada. A ONU pode fechar as portas. A ONU, hoje tem um jornalista, acho que é do UOL, que eu vou fazer, eu lamento não lembrar o nome dele, mas ele diz assim, acho que foi, não vou lembrar, não adianta. Deixa eu ver se eu acho o UOL aqui, para dizer, dar o crédito desse jornalista. Vale a pena a gente dizer, se eu acho aqui, né? O que acontece? Se o Trump se apropriar da faixa de Gaza e colocar um governo dele e tal, a ONU tem que fechar, virar um shopping center. Porque não serve mais para nada. Isso é o que? É falha da democracia. Os órgãos como a ONU, como a OMC, como a OMS, são órgãos multilaterais, que são órgãos que ouvem, que discutem os problemas globais, os problemas que têm um objetivo comum e todo mundo transformar. O que é que o Trump está fazendo? Fechando, individualizando, separando, dizendo, eu não quero, vamos tirar pobre dos Estados Unidos. Essa questão dos imigrantes americanos, eu não estou aqui, acho que é um problema seríssimo, mas não é da forma que ele está fazendo, algemando todo mundo, jogando para fora como joga objeto. Não é assim, são seres humanos que precisam de respeito.
não é para chegar algemados, chegarem humilhados, amarrados pelos pés, não é mais fazer isso, mas ele está fazendo igual estamos, que é uma ditadura. Então o mundo não tem eu não acredito, lamentavelmente eu estou preocupado com a democracia no mundo e também com a democracia no Brasil. Não vejo a sociedade brasileira preparada para defender a democracia, porque as instituições lá, você vê, o que o governo declarar, o povo aceita, basta que pague, basta que dê um Bolsa Família, basta que dê um Vale Gás, as pessoas ficam apaixonadas e aceitam tudo. E não é assim. Democracia é você tomar ciência, é você discutir, é você saber que o outro tem o mesmo direito que você. Você precisa respeitar as pessoas, respeitar os direitos dos outros. Né? A liberdade é a certeza de que eu não tenho liberdade, porque quando eu preciso de respeitar o outro. Né? E a liberdade é eu viver sobre os domínios da lei. Né? Ter uma Constituição, eu tenho que respeitá-la. Não é fazer um discurso falso, como fez o presidente da Câmara, dizendo que, citando Ulisses Guimarães, que a gente sabe que essa organização, essa legislatura, ela não está nem lembrando, lamentavelmente, tem lá, eu acho que o plenário chama-se plenário de Ulisses Guimarães, mas Ulisses Guimarães faz parte da história, porque o discurso do Centrão, o discurso desse grupo que está atuando politicamente, eles não têm ódio à ditadura, nem nojo da ditadura, muito pelo contrário, eles têm nojo eles amam qualquer um que atenda aos interesses deles. Se fosse Bolsonaro um ditador, mas que Bolsonaro pagasse lá as emendas, ele estava de acordo com o Bolsonaro. Porque os políticos hoje não pensam mais no povo, só pensam neles. Essa é a realidade. Olha, gente, muito obrigado e até a próxima.